Fala pessoal, boa noite. Estamos eu e o Duque aqui começando essa live. Pronto, agora o Duque está satisfeito. Duque, pode descer, você vai ficar participando da live aqui. Enquanto isso, eu vou fixando aqui o nosso tema. Fixando aqui o tema. Vamos continuar aí as reflexões sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura. Duque, não derruba minhas pedras, pelo amor de Deus. Duquinho, essa criança aqui. Boa noite, Alessandra. Duque. É muito amoroso esse cachorro. Deixa eu desligar essa música aqui para não ficar em cima da gente aqui. Enquanto a galera vai chegando, a Rô, Paula, alô, Alessandra, sejam bem-vindas. Se você acha que essa live pode ser relevante para alguém, a gente já tem aí o tema Reflexões sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura, parte 2. Manda aí para outras pessoas, clica nesse aviãozinho, manda para uma, duas ou três pessoas que você sente que pode se beneficiar. Boa noite, Coach Caroline Lima, seja bem-vinda. E esse é o livro que a gente vai começar a falar, continuar, na verdade, a falar. A gente já falou a primeira parte dele, e como eu falei, esse livro ele é pequenininho, mas ele é incrível, quantos insights, quantas reflexões cada um dos parágrafos podem trazer. E eu estava aqui revendo, a gente já viu o capítulo 1, eu estava revendo o capítulo 2, na floresta de Merlin. Por isso que eu coloquei no meu Instagram aquela fotinho do Merlin na floresta, porque a gente vai começar esse capítulo e, como todo livro, ele vai trazer muitos e muitos ensinamentos para a gente. Antes de começar, direto no livro, eu quero dar os recadinhos, como sempre, Se você está vendo esse vídeo aqui, esse vídeo, essa live no YouTube, segue lá no Instagram, porque lá no Instagram, onde eu estou postando coisas todos os dias, e você vai poder me acompanhar aí ao vivo quando eu fizer as próximas lives. E também entra no canal do Telegram. Aliás, para quem está no Telegram, eu acabei de mandar um áudio falando sobre isso, falando sobre isso com a visão do livro do Alexander Lowen. Eu trouxe um trecho ali, uma reflexão do Alexander Lowen falando sobre as couraças, que tem tudo a ver com a questão da armadura. Esse livro, Cavaleiro Preso na Armadura, fala muito sobre isso. Bárbara, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá, já sabe, está no Telegram, entra no Telegram para você acompanhar as coisas. Cada vez mais eu quero fazer coisas lá. Já me adiantei um pouco a ideia sobre as lives no Zoom, então vai ser uma coisa bem interessante que tá nascendo aqui na minha mente, a sementinha que eu plantei, que eu falei da lua nova, então agora a gente está numa lua nova em Leão, a sementinha que eu plantei já está germinando, já está começando a apontar, sair um pouco da terra. Então em breve vai ter novidades lá no Telegram, e obviamente só vai receber o convite lá para o Zoom quem estiver no Telegram. A coach Caroline Lima chegou agora via Telegram. Rô, você está no lugar certo. E você que está no WhatsApp ainda, porque eu ainda mando, tenho 2 grupos no WhatsApp que eu ainda mando as reflexões, faça o possível para você poder migrar para o Telegram, porque é lá que vai ser realmente onde eu vou trazer mais coisas. É lá que eu vou evoluir todos esses compartilhamentos que eu faço. Estou vendo aqui se o Sol já entrou em Leão, não entrou, mas essa madrugada o Sol entra em Leão, ele está aqui agora 29 graus e 36 minutos de Câncer. Enquanto isso, a gente começa então a nossa reflexão. Então vamos lá, vou fazer um pequeno review desse livro para quem não conhece. O livro se chama O Cavaleiro Preso na Armadura, desse autor Robert Fisher. Ele realmente teve grandes inspirações para escrever esse livro. A Sullivan Arro, seja bem-vinda, falou que adora esse livro. Eu já li o primeiro capítulo, então vamos resumir bastante esse primeiro capítulo. Ele era um cavaleiro, isso aqui é um conto, é como se fosse uma parábola, um conto bem legal de ouvir, de ler, porque você se imagina lá na floresta, nesse período medieval, é muito gostoso, eu pelo menos gosto muito, dá para saber, eu adoro muito essas coisas de magia, o Mago Merlin está praticamente aqui na minha camiseta. Então o cavaleiro, ele vivia no reino, ele vivia salvando princesas, ele tinha ali uma esposa, um filho, mas ele tinha uma armadura, que ele amava aquela armadura, e aquela armadura ele gostava tanto dela que ele não tirava ela para nada, não tirava nem para dormir, nem para comer, nem nada. No final das contas ele percebeu que a armadura estava atrapalhando ele, e a própria esposa dele falou, eu vou embora, porque você não tem mais como ter uma conexão com você. E aí ele tentou tirar a armadura, e ele ficou surpreso, porque ele não conseguiu tirar a armadura. Inclusive ele foi no ferreiro mais forte do reino e ele pegou, o cara martelou ele, tentou de tudo, não conseguiu tirar a armadura. Ele começou a entrar em desespero. Por quê? Porque ele ia perder a esposa e os filhos. E o filho, ele estava desesperado porque ela falou, eu vou embora, porque não tem mais como ter uma conexão com você. Então ele colocou essa meta na cabeça dele, ele colocou essa jornada de retirar a armadura. O cara mais forte do reino não conseguiu, ele foi conversar com o rei. O bobo da corte, a gente falou sobre isso, o Bolsa Alegre, se não me engano, o nome do bobo da corte, falou para ele ir para a floresta e procurar o Mago Merlin. Isso já faz uma conexão com as 4 lives que eu já fiz. Eu já fiz 4 lives, 2 para cada um dos livros. O livro Ri e o livro Xi. E o livro Ri, principalmente, que vai falar sobre a psicologia masculina, fala muito sobre o bobo, o arquétipo do louco, do bobo no tarô, que é a inocência. O homem ele só consegue evoluir, ele consegue se curar através da inocência.
A Ana Carolina falou que travou, espero que não fique travando, né? Vamos ver se continua indo na boa aqui. Já entrei vendo que tem indicação de livro, exatamente. Na verdade, a gente vai estudar esse livro, né? Vamos trazer várias reflexões sobre um dos capítulos, que é agora o capítulo 2, Na Floresta de Merlin. Então teve tudo isso, né? O cavaleiro foi lá, seguiu realmente a recomendação do bobo da corte, se eu não me engano era Bolsa Alegre, deixa eu ver se é Bolsa Alegre mesmo, só para lembrar. Bolsa Alegre, exatamente, o nome do bobo da corte. Que lembrem que os bobos da corte eles tinham uma sabedoria incrível, eles tinham uma liberdade que ninguém no reino tinha. Só para vocês terem uma ideia, o bobo da corte era o único que podia falar as verdades, podia jogar na cara do rei toda a verdade sem ser morto, sem ser decapitado, sem ser enforcado. Então isso é uma coisa muito importante. O bobo da corte ele é um arquétipo de muita sabedoria, de inocência e de liberdade. Não é à toa que ele é o arcano de maior potencial no tarô. O arcano 0 é o arcano que realmente tem um potencial para tudo. Então, nesse capítulo, capítulo 2, ele chega na floresta, ele vai buscar o Merlin na floresta, o Mago Merlin, justamente aquele do Rei Arthur. Então a gente vai começar aqui, eu grifei uma série de coisas e a gente vai conversando sobre isso. Primeira coisa, né? Enquanto cavalgava através da floresta sozinho, percebeu que desconhecia tantas coisas. Ele sempre se imaginara muito sabido, mas não se sentia nem um pouco sabido tentando sobreviver na floresta. Relutante, admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar os frutos venenosos dos comestíveis. Olha que interessante essa passagem. Lembrando que como é que é o meu trabalho aqui de reflexão do livro, né? Eu pego o livro, já estudei esse livro, já grifei ele, já me refleti um monte, e eu compartilho com vocês alguns trechos que eu grifei e que eu coloquei um asterisco para a gente falar na live. Então eu leio o trecho, vocês vão ter a reflexão do livro, ou seja, o que o autor colocou aqui, e eu trago algumas reflexões para a gente conversar. Então olha que interessante esse trecho, que mostra que o cavaleiro, que era tão sabido, que se julgava o sabichão, sabia de tudo, era, assim, era bondoso, tinha muito conhecimento. Quando ele chegou na floresta, ele percebeu que ele desconhecia um monte de coisa, ele não sabia nada. Ele estava perdido, ele não conseguia nem sequer diferenciar frutos venenosos dos comestíveis. Olha essa lição, galera. Por quê? Porque o pessoal hoje da cidade, né, as pessoas que moram nos grandes centros urbanos, nas cidades, não sabe, entendeu? A pessoa que vem para a mata, que vem para a natureza, a pessoa morre de medo da natureza, morre de medo do mato. Ela entra na natureza e fica com medo, meu Deus, um bicho, uma aranha, uma cobra, uma onça, o bicho vai me pegar e vou me arranhar no espinho e eu vou cair num buraco, enfim. A pessoa morre de medo da floresta e a floresta é o nosso habitat natural, na verdade. O ser humano se afastou da natureza e isso daqui tudo, essa coisa de concreto, essa coisa cheia de cantos, né, não é natural. Inclusive o ser humano ele fica preso praticamente 24 horas, 20 horas, 12 horas, sei lá quanto tempo, preso dentro dos quadrados. E esse quadrado faz com que a energia não flua. Então o ser humano hoje tem uma série de problemas de saúde mental, saúde emocional, enfim, que são resultado disso. Ele se afastou da natureza. E o cavaleiro ele percebeu que ele chegou na floresta e ele não sabia nada, ele desconhecia um monte de coisa. Ele não sabia nem comer. Esse trecho aqui é muito interessante porque lembra que tudo isso é um simbolismo. Tudo isso é um simbolismo. A gente pode ampliar isso e refletir e colocar na nossa vida. Ele não sabia nem diferenciar os frutos venenosos dos comestíveis. E hoje, como é que está a nossa alimentação? A alimentação das pessoas modernas, né? Realmente as pessoas não sabem diferenciar o que é veneno, o que é venenoso, o que vai intoxicar o corpo, de comida de verdade. Então fica essa reflexão, fica o convite para todo mundo. Primeiro, né, o voltar para a natureza, a sabedoria da natureza. O próprio Albert Einstein falava que o livro da natureza é o que tem mais sabedoria. Se você souber ir para a natureza e ler esse livro, é o que tem mais sabedoria, não é escola, não é o livro da prateleira, não é você realmente ir para a natureza e viver aquela energia. E também essa questão da alimentação, o que você está comendo? Será que você não sabe diferenciar uma comida horrível, uma comida industrial, venenosa, que está acabando com o seu corpo, de uma comida boa, verdadeira, natural? Por exemplo, eu acabei de fazer aqui, inclusive eu estou trabalhando a minha lua em câncer, então realmente eu não cozinhava, né? Tinha uma coisa de não saber de nada, não cozinhar. Fui começando aos poucos e hoje parece que me vem, né, como intuição mesmo, o que eu vou fazer, tá? E eu realmente fiz agora uma abóbora, aquela abóbora cabotiã, assada no forno, com molhinho, o tempero que eu fiz, tudo ficou maravilhoso. E aí amanhã eu vou fazer já uma coisa diferente. Então, assim, essa alimentação, essa abóbora, que inclusive para comer à noite é maravilhosa, cheia de magnésio, é um magnésio que é importantíssimo. Então, como é que está a sua alimentação? Será que hoje você sabe diferenciar aquilo que é venenoso, aquilo que está intoxicando o seu corpo cada dia mais, e aquilo que é realmente comestível? Essa é a primeira dica. Outra coisa aqui, né? Ele diz aqui, estava perdido desde que entrara na floresta. Deixa eu colocar aqui. O cavaleiro não sabia distinguir
norte de sul, leste de oeste. Felizmente, seu cavalo sabia. Olha esse trecho, que trecho importante. Veja, um pequeno trecho onde a gente pode tirar muito ensinamento. Ele não sabia nem o que era norte, sul, leste, oeste, ele já estava totalmente perdido. Ou seja, o ser humano hoje, no geral, por isso que está esse sofrimento todo, essa destruição, ele está perdido na vida. E o que acontece? O cavalo sabia. Então, felizmente, o cavalo sabia. O cavalo é a parte instintiva, é a parte animal. Nossos irmãos animais, eles são realmente maravilhosos, eles têm uma sabedoria incrível para quem consegue se conectar. Só que hoje, infelizmente, o ser humano só tortura, maltrata, destrói, mata os animais. Ele não consegue mais ter a sabedoria do animal, ele não consegue se conectar com o animal. Imagina alguém que de repente, né, todo dia no seu prato tem um bicho morto, tem um pedaço de cadáver ali, como é que ele se conecta com a sabedoria do animal, do egrégora dos animais? Né? E aqui diz, felizmente seu cavalo sabia. Os cavalos que inclusive hoje são extremamente maltratados, escravizados, infelizmente. São animais incríveis. No xamanismo, o cavalo ele fala sobre a vidência, ele fala sobre a conexão espiritual. Então, se o ser humano soubesse se conectar com o cavalo, né, e esse cavalo está dentro dele, lembra de Quiron? Né, Quiron, Sagitário, né, são arquétipos que é metade homem e metade cavalo, que traz a sabedoria instintiva do mundo animal para a gente. Então, como é que está você, a sua conexão com o mundo animal, a sua conexão com a natureza? Porque isso vai te salvar, sem dúvida. Se você, aliás, hoje mesmo, né, eu estava ouvindo uma médica falando, e ela, porque são médicos mais alternativos, né, são médicos que estão trazendo uma nova visão, que não é aquela visão de te tacar um monte de remédio, um monte de coisa da indústria farmacêutica. E ela falou, né, de problema de esteatose no fígado, né, esteatose hepática, gordura, aquela coisa toda. E ela falou, e o problema no intestino, né, quando você come mal, o intestino fica com a permeabilidade dele alterada, a flora intestinal, o microbioma, enfim, tudo aquilo ali. E o que ela falou? Uma coisa muito, muito interessante. Ela falou, se você parar por uma semana, 2 semanas, 3 semanas, de colocar o que te maltrata, o que te faz mal, os venenos que a gente falou aqui na primeira página, o seu corpo naturalmente se regenera. Só de você parar de colocar o veneno. Só de você parar de colocar aquilo que prejudica. Sem fazer mais nada, mas obviamente você pode colocar comidas, colocar alimentos, colocar suplementos, enfim, coisas que vão ajudar a acelerar essa regeneração. Mas ela falou claramente, só de você parar de colocar aquilo que agride o corpo vai se regenerando. Por quê? Essa é a sabedoria instintiva do corpo. O corpo ele tem uma autocura, ele se cura, ele se regenera, desde que você dê uma chance para ele. Então é justamente isso, parar de colocar aquilo que maltrata o corpo, aquilo que agride o corpo, para que o corpo tenha a chance de se recuperar. Vou dar uma dica, né? Claro que a gente está num mundo que, como eu falei outro dia aqui, né, de vez em quando eu como uma besteira, um industrializado, alguma coisa assim que realmente eu sei que não faz bem, né? Mas o nosso corpo ele tem sim uma capacidade de autolimpeza. Então você coloca uma coisa que é uma besteira tal, aquilo não, o seu corpo não vai gostar, ele vai falar, porra, por que você colocou isso aqui para dentro? Mas ele consegue colocar aquilo para fora. O seu sistema trabalha, né, para desintoxicar. Mas isso tem um limite, tem uma quantidade que o seu corpo consegue se desintoxicar, né, por dia, por semana, por mês e assim por diante. Então o que acontece? Beleza, a gente sabe que a gente está numa sociedade com coisas muito gostosas, com coisas que, pô, todo mundo quer comer aí alguma coisa diferente, uma coisa que cheia de sabores e assim por diante. Mas coma pouco, coma de forma que o seu corpo consiga pegar aquilo e eliminar e colocar para fora. Não comer todo dia, não comer toda hora aquela porcaria, porque aí o seu corpo se sobrecarrega. É simples, é só a gente parar para pensar. Todo mundo consegue fazer um exercício físico, consegue correr, se for numa dose certa. Se você tentar fazer mais do que você consegue, se sobrecarrega e o órgão falha, o seu corpo falha e o órgão falha. Um dos que mais sofre é o fígado, né? O fígado realmente ele sofre muito porque é ele que faz toda a limpeza, todo o detox do nosso corpo. Então se conecte com o seu instinto, a sabedoria do corpo, porque o corpo sabe aquilo que é bom. Inclusive, no mundo dos cristais, que eu estou com uma série de cristalzinhos aqui, quando a gente aprende na litoterapia, no mundo das terapias cristalinas, o seu corpo, se você meditar, se você parar para ouvir, o cristal vai te escolher. Por que o cristal vai te escolher? Porque o seu corpo precisa daquele mineral que está no cristal. Então ele vai trocar aquilo energeticamente com você. Isso vale também para os alimentos. Se você tiver uma conexão com o seu instinto, quando você for para a cozinha, se for para a geladeira, se for para o mercado, para a feira, enfim, você vai comer, você vai pedir, o seu corpo vai pedir aquele alimento que você precisa. A Bárbara colocou, adoro comer, comer é tudo de bom, mas dentro de mim é como se de onde eu venho não precisava se alimentar e isso é muito estranho, porque entendo totalmente que precisamos comer. Então, é aquela coisa, precisamos naquela, né? Porque é possível. A gente tem pessoas que fazem uma caminhada para viver de luz, para viver, né, de prana, só que é uma caminhada.
né? Então hoje a gente precisa comer, mas eu tenho certeza, todo mundo sabe disso também, não precisamos comer tanto. Não precisamos comer tanto. Então, o ser humano, o livro Sapiens, ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa jornada do ser humano, a evolução. Então, o ser humano ele vem com uma questão de escassez muito forte, né? Então, era muito mais complicado, né? Será que eu vou achar comida hoje? Vou achar comida amanhã e assim por diante. Então, quando o ser humano começou a ter essa abundância, essa fartura de comida, é como se inconscientemente tivesse ainda algum sentido aí de escassez e ele começasse a comer mais do que precisa. Fora aquilo que eu falei no Telegram essa semana, então espero que vocês tenham ouvido, né, sobre essa questão do vazio interior. Então, hoje mesmo eu atendi uma cliente que tem essa questão. Ela está com um vazio interior fortíssimo, vem ali da infância, vem do nascimento dela, da família, e ela está engordando, ela está realmente com um problema de engordar, está indo no endocrinologista, enfim, um monte de coisa, porque ela come, né, demais e ela come justamente por um vazio interior. Se ela preencher esse vazio emocional, energético, ela não precisa comer tanto, né? Então isso é uma coisa que é fato. A gente come mais do que deveria. Inclusive, muitos estudos científicos mostram que se você consumir menos calorias, né, você vive mais. Por quê? Porque grande parte da nossa comida mais tira energia do que dá energia para o corpo. Olha só que interessante, falando em tirar energia, colocar energia, esse outro trecho. Certa manhã acordou sentindo-se mais fraco do que de costume e com uma sensação estranha. Foi nessa manhã que encontrou Merlin. O cavaleiro reconheceu o mago imediatamente. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, trajando um longo manto branco. Animais da floresta estavam reunidos à volta dele e havia pássaros empoleirados sobre seus ombros e braços. Olha esse trecho que lindo. E o cavaleiro pensava, né? Como era possível que todos esses animais encontrassem Merlin tão facilmente, se para mim era tão difícil? Olha isso, né? Olha essa passagem, lembra até São Francisco, né, essa passagem aqui, porque Merlin, ele, como grande mago, como sábio, como arquétipo do sábio, inclusive, ele tinha uma conexão muito próxima com os animais gostavam dele, né? E os animais tinham como encontrar ele. Então, olha, o ser humano, veja o que o cavaleiro fala aqui, como que eu, como ser humano, tive tanta dificuldade de achar o Merlin, e os animais estavam todos ali em volta deles, em volta do Merlin. Ou seja, os animais que trazem essa conexão com a sabedoria. E reconhece aquela pessoa que tem aquela sabedoria. E a gente vai ver que o Merlin ele traz a todo momento essa sabedoria com relação aos animais. Então, ele coloca aqui, né, os animais estavam reunidos junto com o Merlin, sentado, imagina um passarinho sentado no seu ombro, né, trocando, né, comida, enfim, trocando aquela presença. Os animais não tinham medo do Merlin. E hoje os animais, infelizmente, morrem de medo do ser humano. Por quê? Porque o ser humano só tortura os animais, só destrói os animais. Então eu fico imaginando um serzinho da floresta que vê um ser humano chegando, já está no inconsciente coletivo dele, deixa eu correr, porque, né, meus antepassados sofreram muito na mão desse tipo de espécie. Então uma coisa, quando que o ser humano vai voltar a ter esse encontro, a ter essa harmonia com os animais? Né, de poder você chegar numa floresta e ter um animal ali, o animal puder vir até você, um pássaro, né, pousar no seu ombro, o esquilo, enfim, a gente vai ver que o esquilo está aqui também. Isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente, porque isso tem tudo a ver com a nova era. Olha só, estive procurando por você, ele disse ao mago. Há meses que estou perdido. E aí, olha o que Merlin responde. Toda a sua vida, corrigiu o mago, arrancando com os dentes um pedaço de cenoura e repartindo-o com o coelho que estava mais próximo. Olha só que interessante. Primeiro porque o mago já diz assim, você não estava perdido há meses, você está perdido toda a sua vida você tem procurado por algo e você não está encontrando. Eu falo muito sobre isso, sobre a questão de missão de vida, falei também no áudio do Telegram. Então, muitas pessoas, às vezes, ela não quero passar por uma terapia, um atendimento, uma busca de autoconhecimento, não quero investir nisso, porque ela acha que ela vai gastar dinheiro, coisa do tipo. Mas muito mais do que o dinheiro que ela está perdendo, que ela, sei lá, que ela ganharia, se ela investisse no autoconhecimento, ela investe o tempo. Porque quantas e quantas pessoas não passam anos e anos e anos perdidos, como o mago fala que o cavaleiro estava, perdido toda a sua vida. Então, sei lá, imagina que esse cavaleiro tinha 30 e poucos anos, 40 anos, sei lá quanto é que ele tinha, e ele estava todos esses anos perdido. Continuando, e outra coisa que é interessante, vale citar, né, sou vegano e sempre falo sobre a importância da gente ter harmonia com os animais. O Merlin estava comendo um pedaço de cenoura e estava inclusive repartindo com o coelho que estava mais próximo. Olha que lindo isso, ele comendo ali uma forma rinça, né, comendo a cenoura e repartindo com o coelho que estava próximo dele. O cavaleiro enrijeceu. Não vim de tão longe para ser insultado, disse o cavaleiro, né? E aí o Merlin diz,
Quem sabe você tenha sempre considerado a verdade com insulto, disse Merlin, compartilhando a cenoura com alguns outros animais. Então, olha só, quantas pessoas fogem da verdade, não gostam de ouvir a verdade dói, né? Aquele famoso ditado que diz a verdade dói. Mas a verdade liberta, né? A questão da dor, às vezes essa dor ela vem para libertar, né? Porque dói mais ainda se você ficar a vida inteira vivendo uma questão de estar perdido, de não ter um caminho, de não estar conectado. A busca do ser humano realmente é a conexão com a fonte, é a reconexão. Então o Mago Merlin aqui, dividindo a comida dele com os animais, nessa proximidade, nessa harmonia, obviamente o Mago Merlin está muito mais próximo da fonte do que o Cavaleiro. O Cavaleiro ele estava ali afastado até da mulher e do filho dele. De tanta couraça, de tanta armadura que ele colocou, de tanta rigidez, ele estava afastado até das pessoas mais próximas dele, a mulher e o filho dele. Enquanto o Merlin, ele estava ali em conexão com todos os animais, que são seres que a maioria das pessoas despreza e acha que não tem alma, não tem vida, não tem consciência, está aqui para servir o homem. O Merlin estava ali trocando, compartilhando com todos eles. Então olha a diferença do nível de consciência de cada um. Quem está mais próximo da fonte, né? Olha só, aqui tem um trecho bem interessante porque o cavaleiro estava fraco, enfim, e o Mago Merlin vai dar uma bebida para ele. Essa bebida a gente pode entender, até ele não fala obviamente aqui, mas a gente pode fazer um paralelo muito legal com a ayahuasca. Né? Não sei se alguém conhece aqui, se alguém já tomou a medicina da floresta, mas até o que ele coloca aqui tem muito a ver com o efeito da ayahuasca. Olha só. Os primeiros goles pareciam amargos, os seguintes mais agradáveis e os últimos absolutamente deliciosos. Agradecido, o cavaleiro devolveu o cálice a Merlin. E o cavaleiro pergunta, o que é essa bebida, né? E o mago responde, é vida. E aí ele respondeu a Merlin, né? Vida? E o mago diz, sim, disse o sábio mago. Não parecia amargo no início e depois, enquanto você provava mais, não ia se tornando agradável? E aí ele continua, né? Você quer dizer que a vida é boa quando aceitamos? Né? E aí foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. Então, eu quero trazer um paralelo com a ayahuasca, porque quem já tomou ayahuasca sabe, né? Geralmente ela começa, muita gente passa por uma peia danada, né? A peia é aquela que te derruba, você quase morre, você, enfim, você passa por uma questão realmente complicada, é o amargo mesmo, ela traz a sombra à tona, ela traz, enfim, você sofre muito naquele processo ali, naquele início. Eu mesmo, na primeira vez que eu tomei ayahuasca, foi muito engraçado, né? Eu vi um monte de caveirona, eu vi um monte de coisa assim bem bizarra, tentando me amedrontar e eu passando por aquilo. Depois, né? Ela vai ficando uma coisa maravilhosa, né? Você começa a ter os ensinamentos da ayahuasca. E depois dos ensinamentos, lá no final, você sente aquele amor incondicional, aquele amor oceânico, né? Aquela coisa de conexão profunda. Então, essa bebida, né, que ele coloca aqui me lembrou muito a ayahuasca. Ele não fala da ayahuasca aqui, mas eu falo porque, né, eu trago esse conhecimento também. Me lembrou muito essa questão da ayahuasca. Quando você toma ayahuasca, é muito ruim no começo, né? Depois ela começa a ficar melhor, você começa a ter os ensinamentos e depois você tem ali o ápice dela, né? Quando você tem um amor universal, o amor que você sente no coração e no corpo inteiro. Cada célula do seu ser sente aquele amor. E aqui, continuando, né? Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos? Perguntou o cavaleiro. E não é? Replicou Merlin, levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Você espere que eu aceite toda essa pesada armadura? Ah, disse Merlin, você não nasceu com ela. Foi você quem a vestiu. Será que alguma vez já se perguntou por quê? Olha só que interessante você realmente pensar nisso. Ele coloca aqui que quando você aceita, e a ayahuasca é muito assim, porque se você estiver tomando ayahuasca e estiver brigando com ela, você vai sofrer muito mais. Eu sei disso porque realmente teve uma sessão que eu fui, que eu estava ali duro mesmo, né? Estava ali realmente, não vou sucumbir a isso, não vou vomitar, não vou fazer as coisas. E foi a única vez que eu vomitei na ayahuasca, a única. Eu tomei várias vezes, mas foi a única vez que eu realmente vomitei. Mas foi um vômito também sei lá, ficou doendo aqui por uma semana. Porque eu tentando lutar com ela, não vou, de repente ela endureceu e foi. Né? Então isso é uma coisa muito importante, a gente realmente ter isso, né? Aceitar como é a vida, aceitar o que é. O Ho'oponopono ele traz muito isso, né? Queira ou não, aquilo que está na sua vida, por pior que seja, você criou. Você criou. E ele coloca aqui, né? Você não nasceu com essa armadura, foi você que investiu. E aí, será que você já se perguntou por quê? Então, quando a gente vai para um processo de autoconhecimento, é se perguntar o porquê. Porque o ser humano ele nasce, né? Claro que a gente carrega alguns traumas, alguns karmas de vida passada, mas o ser humano geralmente ele nasce mais puro, mais livre
E as circunstâncias da vida, a sociedade, a família, enfim, vai trazendo essas couraças, né? Vai trazendo esse prendimento, esses aprisionamentos emocionais. Só que chega um momento da vida que você toma a posse de você. Né? Então, você já cresceu, você já saiu da ressonância da mãe, saiu da ressonância do pai, né? Já começou a ter uma pessoa que é você por você mesmo e você tem a opção de buscar uma ajuda, de buscar o autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento é você entender que você criou tudo isso de certa forma. Ah, mas meu pai é isso, mas minha mãe é aquilo, mas eu nasci nessa família. Se você entender espiritualmente que nada é por acaso, que queira ou não, você escolheu vir por essa família, escolheu passar por essa situação, fica muito mais fácil você aceitar. E quando você aceita, fica muito mais fácil você transmutar e trabalhar aquilo. Né? E aí é justamente isso que ele coloca aqui. Quando você aceita, ela fica muito mais doce, muito mais suave, muito mais gostosa. E é aquela coisa, perguntar, né, por que você vestiu a armadura é o processo de autoconhecimento. Então, por que eu estou com essa dor aqui? Por que eu estou com problema de relacionamento? Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que eu brigo com todo mundo? Que são parte das couraças, é por quê? Porque você tem que se perguntar o porquê você escolheu vestir essa armadura, por que você está tendo esse comportamento. Olha só que interessante esse trecho também, muito bonito. Os animais alimentavam o cavaleiro regularmente e Merlin lhe dava largas taças de vida, que é essa bebida, para beber através do canudo. Lentamente, o cavaleiro foi recuperando as forças e suas esperanças começaram a se renovar. Todos os dias, ele fazia a mesma pergunta para Merlin: quando vou sair dessa armadura? Todos os dias, Merlin respondia: paciência. Faz muito tempo que você a usa, não dá para se livrar dela da noite para o dia. Então, esse trecho aqui é muito interessante, primeiro pela questão dos animais. Então, olha só como os animais alimentavam o cavaleiro. O mago Merlin dava a poção da vida, dava a bebida. Então, eu tenho certeza, esse é o trabalho que eu faço, eu tenho certeza que as pessoas vindo para a natureza, se harmonizando com a natureza, com os animais, com as plantas, com os cristais, com tudo que é natural, tudo que vem da mãe natureza, realmente o ser humano recupera suas forças. Isso em harmonia, veja, os animais alimentavam o cavaleiro. Também tem um paralelo com o trabalho xamânico, para quem não conhece, que é o trabalho de buscar o animal de poder, de recuperar o animal de poder, porque muitas pessoas estão ali sem vitalidade, estão ali cheias de problemas, por quê? Porque o animal de poder foi dar um rolê, não aguentou ficar com você e está aí pelo astral. Então o trabalho do xamã é o quê? Ajudar a recuperar esse animal de poder, ajudar a recuperar a vitalidade. Então esse trecho traz muito esse paralelo, os animais alimentando o cavaleiro e fazendo ele recuperar as forças. E aqui é aquela coisa também que é óbvio, né? Todo dia ele perguntava na impaciência, quando que eu vou tirar essa armadura? E o mago falou, paciência, você está usando ela há tanto tempo, não dá para se livrar da noite por dia. E é o que eu falo nos meus atendimentos, né? Às vezes a pessoa faz um atendimento, ela tem uma grande melhora, ela tem uma grande reflexão, só que às vezes não é um atendimento que vai libertar todas as couraças dela, vai livrar a vida dela de tudo aquilo que ela plantou durante anos. Então, às vezes, tem que ter uma sequência, né? Essa coisa de fazer fazer dois, três e ir realmente trabalhando com as coisas que vão vindo. Porque também, se a gente tentasse tirar tudo no único atendimento, a pessoa talvez não aguentaria. Né? A parte da massagem, por exemplo, ela acaba sendo um pouco dolorosa, né? Por conta das próprias couraças, né? Que doem bastante. E se você ficar ali numa única sessão tentando arrancar tudo, né? A pessoa morre dali e fala, não aguento mais e não quero mais, não quero mais isso, vou sair correndo. Então a coisa tem que ter uma paciência. Assim o mago falou para ele: você está com essa armadura há muitos anos, então tenha paciência para ela ir saindo durante um processo. E a gente vai ver ao longo do livro que é um processo muito bonito. Continuando aqui, né? Olha só, quando se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa, replicou Merlin. O que é a fonte? Perguntou o cavaleiro. É o poder misterioso e invisível do qual tudo se origina. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você não compreende porque tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. Olha só esse trecho, que maravilhoso, né? Conectar com a fonte. O Ho'oponopono trabalha muito, muito isso, que a gente sempre fala de limpar as memórias para você se conectar com o zero. O zero seria a fonte de tudo. Né? E aí você pode chamar de Deus, de Krishna, de Allah, enfim, do que você quiser, que seria essa fonte. Fonte universal da vida, fonte de tudo. E aí é aquela coisa, né? Ele coloca aqui, é um poder misterioso. E o cavaleiro fala, eu não compreendo. E o mago fala, você nunca vai compreender com a mente. A mente, a nossa mente racional, aí entra aquele ponto, esse hemisfério esquerdo do cérebro que é analítico, ele é analítico. Vou fazer agora um paralelo com a astrologia, né?
Não tem um melhor do que o outro, mas são energias que têm que ser trabalhadas. Então o eixo Virgem e Peixes, imagina que Virgem é esse elemento terra, mais analítico, mais racional. Acho que todo mundo que conhece os virginianos sabe que a maioria deles é mais racional, né, do que emocional. Então ele traz o trabalho da análise, da mente concreta, né, da parte da racionalidade. A polaridade oposta, que é Peixes, que é água, traz justamente a conexão com o universo, com a parte universal. Então não tem um melhor que o outro, porque os dois têm que se complementar. Só que o que acontece é que o ser humano hoje, ocidental, né, moderno, ele esqueceu do lado peixes e foi totalmente para o lado virgem. Ele esqueceu do lado, né, sentimental, do lado da conexão do hemisfério direito e foi somente para o lado esquerdo. Isso causou um desequilíbrio. Nesse desequilíbrio ele fala, somente com metade sua você nunca vai compreender, não tem nem como chegar perto da divindade, não tem como chegar perto da fonte. E mesmo quando você chega perto da fonte, você pode sentir ela, você não tem como escrever sobre ela, explicar sobre ela, porque não dá para a gente traduzir na nossa palavra limitada. Isso qualquer poeta fala, qualquer pessoa que também participou de um processo de ayahuasca, de iluminação, de samadhi, né, daqueles orgasmos intensos. Você chega, você fala, senti umas coisas incríveis. Como que foi? Não sei, não tem como descrever. Né? A descrição disso em palavras é muito complicada. Então realmente assim, tem que unir, isso é a união dos canais solar e lunar dentro da gente, masculino e feminino, para a gente chegar perto da fonte. E é muito legal que ele coloca, na fonte não tem passado, presente e futuro. É tudo agora, tudo presente. Então aquela ansiedade, aquela depressão, tudo isso vai embora porque você se conectou com a fonte. Continuando, olha só, né? Ele coloca aqui, ele está perguntando por que ele está usando armadura, aquela coisa toda, e o cavaleiro coloca, eu tinha de provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Coisa do ego, né? Lembra que isso é muito do ego. A armadura tem muito a ver com ego também. E o mago responde, se você era realmente bondoso, gentil e amoroso, por que precisava provar isso? Merlin perguntou. E aí aquela questão, por que ele tem que ficar provando as coisas para o outro? Se você é, simplesmente você é. Né? E a nossa sociedade, como eu falei, né, tem muito aquela questão hoje de viver das aparências. A armadura é uma aparência, a couraça é uma aparência. A pessoa não consegue ser ela mesma, ela não pode trocar a essência dela com as pessoas. Por quê? Porque ela precisa de uma máscara, né? Que é aquela coisa. Então, ele simplesmente, se ele era, por que ele tinha que usar uma máscara de bondoso, né, gentil e amoroso? Ele simplesmente era. Se ele era, ele não tem que usar nem máscara, ele não precisa de armadura para isso. Então esse é um ponto importante. Será que você está conseguindo mostrar a sua essência para o mundo? Né? Ou de repente tem bloqueios ali que não te permitem amar, não permite você trocar com as pessoas. Uma cliente que eu atendi esses dias também tem pouquíssimo elemento ar, ela não consegue interagir com pessoas, com amigos e assim por diante. Então tudo por quê? Porque ela tem um Marte e um Júpiter no ascendente. E inclusive um companheiro dela falou uma palavra que tem tudo a ver. Olha como a astrologia ela é muito bem descrita, né? Que ela está sempre armada, parece que ela está sempre armada. E é o Marte no ascendente. Então o Marte está ali com a espada sempre a postos para poder atacar. Né? Por quê? Porque tem feridas. Quem ataca é porque está ferido. Quem fere o outro é porque está ferido, infelizmente. Mas é a nossa responsabilidade sempre olhar para as nossas feridas, pedir ajuda se for o caso, para poder curar elas e parar de atacar os outros por conta das nossas feridas. Aqui é um trecho bem interessante, porque isso tem tudo a ver com coaching. Eu sempre faço isso, né? Eu sempre pergunto as coisas, as pessoas se cansam, né? Mas olha só, ele está conversando com o Merlin, né? E o Merlin pergunta, né? O que você acha? Merlin devolveu a pergunta. E o cavaleiro diz, por que você sempre responde com outra pergunta? E o Merlin responde, e por que você sempre busca nos outros as respostas às suas perguntas? Olha que forte isso. Por que você busca nos outros a resposta à sua pergunta? O que o Merlin está falando aqui? Para de olhar fora, olha para dentro. Né? Senta e medita. Se você sentar, meditar, perguntar para o seu coração, ele vai te trazer a resposta. Né? Mas, no geral, a nossa sociedade, as pessoas hoje modernas, elas estão buscando fora, sempre fora. E não param para meditar, não param para olhar para dentro. Aliás, hoje eu fui fazer uma reclamação na Claro, né? Porque eu estava fazendo uma meditação incrível com Saturno, estava usando uma frequência, estava no celular, quase morri do coração, porque eu no meio ali, conversando com Saturno no alto da montanha, de repente chega uma ligação. E veio aquela coisa, a música de chamada de telefone, e eu olhei, era Claro, com aquela Ura maldita me ligando, eu ali atendi, e era Ura, você tem um novo recado, e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu quase morri do coração, porque eu já estava no estado alterado de consciência,
numa outra dimensão, conversando ali com o Saturno, enfim, e de repente chegou aquele barulho nada a ver, né, no meu ouvido super alto e me tirou daquele estado loucamente, assim, me derrubou. Né, literalmente eu estava no alto da montanha e me derrubou. Por quê? Porque eu busco meditar todos os dias, espero que você também. Você que me acompanha provavelmente faz isso. Né? Talvez algumas pessoas ainda não. Mas a meditação diária, para você olhar para dentro, realmente é isso, é você buscar a resposta dentro de você. Óbvio que você pode pedir ajuda, né? Para poder a pessoa te apontar. Por exemplo, quando eu faço um mapa astral, eu aponto coisas, né? Eu dou dicas ali, eu traduzo símbolos para a pessoa, mas eu falo, é você que tem que olhar para dentro e ver como tudo isso que eu falei ressoa dentro de você. Perguntar para si mesma, para si mesmo, tudo aquilo que ele falou, como é que ressoa dentro de mim? Porque a resposta está aí dentro. Então isso é uma coisa fato, né? E esse trecho é muito interessante. Nesse trecho ele vai lá, né, todo puto, e deita, senta numa árvore, e de repente ele começa a conversar com o esquilo. E olha só a conversa aqui, né? Ó, desculpe, disse o cavaleiro, movendo-se rapidamente a perna para que o esquilo pudesse reaver a cauda, porque ele deitou na cauda do esquilo. Espero não ter machucado. Não consigo enxergar muito bem com essa viseira na minha frente. Aí o esquilo responde: Não tenho dúvida disso, replicou o esquilo, sem qualquer ressentimento na voz. É por isso que você tem de ficar pedindo desculpas às pessoas depois de machucá-las. E ele fala aqui da viseira. Dentro da bioenergética, dentro do trabalho de Reich, a gente tem uma couraça aqui, a couraça na região ocular, que é uma das primeiras também que se trabalha, né? Que é você não conseguir enxergar. Então, realmente, é uma coisa triste, né? Geralmente, aquele que machuca, ele não enxerga que ele está machucando, ele não consegue compreender isso. Até porque, para ele está ajudando, ele está fazendo uma coisa boa. Ele não consegue ver os corações partidos, ele não consegue ver a dor que ele causa no outro. Então, esse trecho aqui com o esquilo é muito interessante porque, por conta da couraça, por conta da viseira, por conta do peso da armadura dele, daquela dureza, ele machucou o esquilo, que é super sensível, e ele até pediu desculpa, não te vi, não consegui ver. E o esquilo fala, exatamente, com essa viseira você nunca vai ver, por isso tem que ficar pedindo desculpa toda hora. Então esse é um ponto importante também. Como será que a gente, de repente, machuca o outro sem saber? Né, isso é uma coisa importante. E esse trecho aqui também é muito legal, que tem tudo a ver com o que a gente aprende no curso de cristais. Porque ele começou a conversar com o esquilo, né, e ele ficou todo... Né, como é que eu estou conversando com o esquilo? Como que é isso, né? E ele coloca aqui, os animais não falam, disse o cavaleiro. Aí o esquilo, com certeza falamos, disse o esquilo. As pessoas é que não escutam. Olha só, então os animais falam, as pessoas é que não escutam. As plantas falam, as pessoas é que não escutam. Os cristais falam, as pessoas é que não escutam. Né? Continuando, né? Aquela coisa. Como que é esse falar? Então não é que você vai estar ouvindo uma vozinha ali do esquilo falando na palavra, né? Conversando com você. Você vai conversar com ele telepaticamente. Você vai conversar com ele através da energia. Ele vai explicar isso aqui. Eu vou continuar o trecho. Merlin, tenho de ir embora daqui. Estou começando a falar com esquilos. Esplêndido, replicou o mago. O que você. Aí o cavaleiro parecia preocupado. O que você quer dizer com esplêndido? Apenas isso. Você está se tornando sensível o bastante para sentir as vibrações dos outros. Você não falou com o esquilo em palavras, mas sentiu as vibrações dele e as transformou em palavras. Mal posso esperar o dia em que você começará a falar com as flores. Galera, olha isso tem tudo a ver com o curso de cristais. Quem já fez sabe que eu falo muito isso. Quem está fazendo sabe que eu falo muito isso. Essa questão de você sentir a vibração. Então, quando a gente fala que o cristal fala com a gente, não quer dizer que você vai ouvir uma voz dele, a voz do citrino. Você vai pegar a vibração dele, você vai sentir a vibração dele, e essa vibração vai ser traduzida nos pensamentos. Então é basicamente como uma telepatia. Então imagina que você senta para meditar com um cristal. Então você senta para meditar, por exemplo, com a crisocola. A crisocola é uma pedra muito feminina, né? Trabalho feminino, energia do feminino, conexão de céu e terra. Você começa a meditar com a crisocola. E você pode sim perguntar para ela, ver o que ela traz de ensinamento para você. E a pedra vai falar com você. Só que ela vai falar através daqui. Você vai receber pensamentos, sentimentos, ideias. Né? Como eu falei, eu sento para meditar com a pedra, de repente eu sou cheio de ideias, cheio de coisas que vão vindo para mim. E obviamente não é só a pedra, é a planta também. Então quando você trabalha, por exemplo, o trabalho da fitoenergética, dos florais, né? Você toma um floral, você toma um chá, você se conecta com uma planta, usa um rapé, enfim, toda a medicina da floresta. Aquelas plantas estão falando com você também, de forma vibracional, de forma espiritual. E o que o Merlin fala aqui? Esplêndido que você está começando, né, o cavaleiro,
a falar com o esquilo, porque significa que você está sentindo as vibrações dos outros. E olha que interessante, você pode sentir tanto que você vai trabalhar a intuição, vai trabalhar a conexão. Isso é como se fosse até uma leitura do campo áurico. Para quem é terapeuta, isso é maravilhoso. Por quê? Porque você vai estar atendendo a pessoa, é meio que você já começa a trabalhar no campo dela à distância. Antes de começar a trabalhar e antes dela falar as coisas, você já está sentindo. É uma coisa muito, muito legal. Né? Essa noite mesmo, eu atendi a cliente, ela falou, nossa, eu dormi muito bem, eu acho que você já começou a fazer um Ho'oponopono para mim. Eu falei, justamente, quando eu vou atender alguém, eu trabalho com ela antes e trabalho com ela depois e durante o atendimento. Então, isso tudo é vibracionalmente. E aí ele coloca aqui que o Mago Merlin, o Mago Merlin parabeniza ele, fica muito feliz que ele está começando a tirar um pouquinho da armadura, porque ele está começando a sentir as vibrações de todos. Né? Então, se ele começou a sentir a vibração do esquilo, significa que ele vai sentir a vibração da esposa, do filho, das pessoas que são ao redor dele, que ele machucou, que ele feriu, e a vibração dele mesmo. Galera, é isso. Eu separei só um capítulo para falar nesse vídeo, não ficou tão grande, né? Então ficou um vídeo até menor. Depois eu vou preparar o terceiro capítulo, deixa eu ver o nome do terceiro capítulo, qual que é, para a gente poder. O capítulo 2 é na Floresta de Merlin, o capítulo 3 é o Caminho da Verdade. Então fiquem de olho aí, porque a qualquer hora, talvez amanhã mesmo, eu entre aqui no Instagram ao vivo para a gente conversar sobre o terceiro capítulo, o Caminho da Verdade, trazendo todas essas reflexões. Os amanitas estão secando, estão ali. Né, eles estão ali secando, porque dessa vez eu vou fazer tudo bonitinho. Né, eles vão secar de uma forma e eu vou fazer uma consagração bem bacana. Esses cogumelos mágicos que eu estou encontrando aqui em Mariporã. Bom, vou ficando por aqui, vou fazer meus trabalhos agora, meditação ritual. Um beijão para vocês. Namastê, Harion, muita gratidão. Espero vocês no Telegram e nas próximas lives.